E agora eu vou falar de um assunto sério, um assunto de saúde. Domingo, dia 26, é o Dia Internacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. A gente antecipa o assunto e abre espaço aqui para uma discussão no programa. Eu vou conversar agora com o médico psiquiatra Marcos Zaleski, que vai explicar melhor para a gente como identificar um usuário de drogas e álcool, os primeiros passos para o tratamento. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Bom, doutor, às vezes uma pessoa já é dependente de álcool e drogas, mas não reconhece isso, né? Como a família, como os amigos ajudar a pessoa a dar o primeiro passo para um tratamento? É muito comum, né, o paciente utilizar o mecanismo chamado negação, em que ele utiliza uma substância e essa substância gera prazer e ele não quer abrir mão da substância, portanto ele nega a doença. É claro que essa doença tem repercussões na família, você tem perda da produtividade no trabalho, você tem conflitos afetivos em casa, discussões, etc. E cabe à família, muitas vezes, procurar ajuda e orientar um profissional, buscar um profissional ou mesmo grupos de autoajuda para que essa pessoa possa, então, se conscientizar e realizar o tratamento. A gente tem aqui também no estúdio um dependente de álcool que faz tratamento há 20 anos, o Eduardo. O Eduardo que também vai falar para a gente sobre a experiência dele. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Eduardo, qual foi o primeiro passo, né? Quando você percebeu que você precisava de ajuda e procurou a AA? O meu primeiro passo, eu tive que passar pelo internamento, né, em virtude do estado gravíssimo que eu me encontrava. E lá dentro dessa instituição, o pessoal de Alcoólicos Anônimos foi levar a mensagem. E lá eu ingressei nessa irmandade. A família e os amigos foram um braço, deram um apoio necessário nessa fase, essa fase inicial mais complicada? A família foi essencial no início da minha recuperação e é até hoje. Sem a família, dificilmente eu conseguiria estar aqui. Doutor, é fundamental, inclusive até na questão social mesmo, que os amigos e a família tenham um chamado desconfiômetro de que é delicado, né? Seja uma exposição, por exemplo, à bebida alcoólica em festas de família, a eventos sociais. É preciso essa consciência de quem está em torno do paciente, né? É muito importante o tratamento. Hoje a gente não concebe um tratamento de um dependente químico, a não ser que ele seja muito sozinho, que a família não participe. A família é muito importante e o próprio Alcoólicos Anônimos, né, se fala em três coisas importantes, que é evitar pessoas que bebem, hábitos ligados à bebida e os lugares ligados à bebida. Então a família tem que entrar nesse tratamento e muitas vezes também, porque a família adoece junto, ela pode desenvolver uma doença que é a codependência e ela não entender a recuperação, inclusive se ela não se tratar, ela pode facilitar a recaída do paciente. Então é muito importante que ela se trate, ou em grupos de Al-Anon, né, que são os grupos familiares de Alcoólicos Anônimos, grupos de prevenção de recaída, ou mesmo psicoterapia. E tem grupos de autoajuda muito importantes para álcool e drogas, que são os grupos de amor exigente, que nós temos aqui em Florianópolis, tem no mundo inteiro, são grupos oriundos dos Estados Unidos, todos eles, e que são gratuitos, a pessoa pode buscar ajuda e receber as orientações necessárias. Você citou uma coisa importante e delicada, que é a questão das recaídas. Vou perguntar para o Eduardo. Eduardo, como que você encarou as recaídas? Porque as recaídas existem, elas acontecem, né? Você passou por muitas recaídas nessa caminhada de 20 anos? Não. Eu, pela graça de Deus, desde que eu ingressei em Alcoólicos Anônimos, eu me mantenho abstêmio. Mas, realmente, a gente vê companheiros, né, que, por uma série de fatores, uma série de razões, eles vêm a recair. Em Alcoólicos Anônimos, a gente diz o seguinte, que indo à sala, você gera a recuperação. Você deixando de ir à sala, deixando de se lembrar que é um alcoólico, fatalmente você chegará a uma recaída. Doutor, a recaída tem que ser encarada como uma coisa normal, natural, e mais um obstáculo a ser vencido, né? A gente sempre costuma dizer que a recaída faz parte da doença, não faz parte do tratamento, mas o paciente precisa aceitar. O que ele não pode é esconder. A hora que ele tiver em contato com o álcool ou mesmo com a droga, não está falando mais na questão do álcool hoje, mas ele deve comunicar ao profissional ou ao colega de grupo, né, o amigo, né, a irmandade que ele está participando, geralmente é o Alcoólicos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, ou a própria família. Porque a única coisa que invalida o tratamento é a omissão ou a mentira. Na hora que você mente, você tem dois objetivos. Você quer proteger a sua família da dor, da recaída, mas você continua fazendo aquilo que está
que está lhe levando a frequentando o boteco, saindo com as pessoas que bebem, etc. Você não corrige os erros do tratamento. Portanto, assim que o indivíduo tem o que a gente chama de lapso, que é o contato inicial com o álcool ou com a droga, ele deve imediatamente buscar ajuda, procurar um médico ou a equipe que o está atendendo. A questão do início da abstinência, essa é a fase mais complicada ou não? A abstinência do álcool, principalmente outras drogas, é muito difícil, né? Porque o paciente está num estado de intoxicação e aquela intoxicação, ao retirar a droga, ele tem uma série de alterações metabólicas no organismo dele que leva ao que a gente chama de síndrome de abstinência, que geralmente é relacionada à insônia, irritabilidade, alterações de comportamento, agressividade e mesmo convulsões e delírios, né? Tem pacientes que dependem da droga, ou mesmo do álcool, ele pode entrar em delírio, no caso do álcool, delírio tremens. Essa abstinência, no caso do álcool, é de 7 a 10 dias e as recaídas, 70% ocorrem em 90 dias. Portanto, os primeiros 3 meses são muito importantes. No próprio Narcóticos Anônimos, que trata mais na questão das outras drogas, eles têm um jargão que é muito interessante. Os primeiros 100 dias, né? Ou 90 dias. 90 dias, 90 reuniões. Ou seja, os 3 primeiros meses são os mais difíceis de fato. São cruciais na recuperação. 70% das recaídas ocorrem nos primeiros 3 meses. É uma luta diária, né? Você que ligou a televisão agora, a gente está falando do combate às drogas, ao alcoolismo. A gente está conversando com o Dr. Marcos Zaleski. Também a gente tem aqui no estúdio um dependente alcoólico que está em tratamento há 20 anos, o Eduardo, que prefere não se identificar. Ele está aqui com a gente, mas está de costas. Doutor, tratamentos, quem não tem condição de fazer um tratamento particular, de pagar uma clínica, pagar, enfim, né? Os tratamentos que o Ministério da Saúde oferece, o que tem disponível para quem não tem condições e precisa se tratar? Bom, a primeira orientação deve ser buscada junto ao programa do PSF, Programa de Saúde da Família. Inclusive, nós ouvimos o Dr. Alain Índio Serrano ontem, no evento sobre a Semana de Drogas, de combate às drogas, dizer que está começando a ver, ou estão se preparando para treinar esses profissionais para fazer a abordagem do álcool na casa da pessoa. Né? Como abordar, utilizar métodos, perguntas simples que permitem identificar um usuário de álcool e drogas. E nós temos já um nível mais sofisticado um pouquinho, já numa outro tipo de intervenção, que são os centros de atenção psicossocial especializados em álcool e drogas. Nós temos aqui em Florianópolis, aqui no Estreito, né? Na Rua São José, então o paciente pode procurar pela internet mesmo, agendar um horário. E tem outras partes do estado também, né? Sim, todo o estado. Nós temos aqui na Grande Florianópolis, temos em toda a região do estado, na Serra, no Oeste, nós temos vários. Exatamente o número eu não sei, mas são 11 centros de atenção psicossocial especializados em álcool e drogas, dos 89 que tem de CAPS, que é para a psiquiatria de modo geral, 11 deles são para álcool e drogas. Então, o paciente ele deve buscar ajuda nesses setores. E é claro, a gente não pode esquecer também das emergências, né? No caso de internação para desintoxicação, o Instituto de Psiquiatria, que é o antigo Hospital Coronel Santana, que atende pelo SUS, e outros hospitais, vários hospitais em Joinville, Hospital São José, hospitais que atendem pelo SUS na região serrana, na região oeste, todos eles têm condições de fazer uma desintoxicação no caso de emergência, para que depois o paciente prossiga o tratamento. E uma coisa muito importante também, que são os grupos de alcoólicos anônimos, né? A gente sabe que os grupos de A são fundamentais nesse processo e, no caso de álcool e drogas, as comunidades terapêuticas também, onde você pode buscar uma internação. O caso do Eduardo, por exemplo, que está em tratamento há 20 anos, eu vou perguntar para o Eduardo. Eduardo, você continua frequentando as reuniões semanalmente e isso é uma coisa constante, você vai levar para sempre na tua vida, é um tratamento constante. Sim, eu sei que o meu alcoolismo ele não tem cura, ele somente estaciona e eu vou ao mínimo 3 reuniões por semana em grupos de AA aqui na Grande Florianópolis. 3 reuniões por semana? No mínimo. Tem semanas que eu vou 5 reuniões até 6 reuniões. E isso é constante, mas isso é o que te mantém? Sim, é porque a minha recuperação é diária. Né? Eu não posso fazer planos muito longos, não. Hoje aconteça o que acontecer, hoje eu não bebo. E eu não posso nunca, em hipótese alguma, me esquecer que eu sou um alcoólico. Porque a hora que eu me esquecer, aí a coisa complica. Doutor, para encerrar, é importante o paciente ter essa consciência de que ele precisa estar em constante tratamento e tem gente que abandona? Exatamente. O alcoolismo é uma doença crônica, progressiva e fatal. Então, o paciente, ele realmente, como o Eduardo vem fazendo, ele tem que estar permanentemente em recuperação. Os americanos têm um termo que eles dizem estado de cura, que seria depois de 3 anos. O paciente está tão organizado a vida dele, mas que dificilmente ele cai. Mas se ele voltar a entrar em contato com o álcool, ele volta a consumir o padrão anterior que ele fazia. Portanto, o tratamento ele é dia a dia e é para toda a vida.
Para agradecer a presença do doutor com os esclarecimentos importantes, também do Eduardo, que veio aqui falar da história dele, de contar esse momento da vida dele. Eduardo, desejo sorte e continuidade no tratamento. Obrigada, doutor.